muitos atletas, muitos jogadores de futebol que estão atuando, quando eles conseguem um grande resultado, e aí eles têm a câmera da televisão, né, para poder falar para as crianças de todo o Brasil, e aí eles dizem que foi sorte. Aí, cara, a propaganda enganosa. Eu aprendi que aquele que não quer te contar sobre o processo, ele vai dizer para você que foi sorte, só para te enganar. Porque a maioria dos jogadores hoje acham que a sorte, né, vão ser responsável para eles chegar no lugar que eles querem. Quando eles não relacionam com a sorte, eles cometem a ignorância de relacionar, achar que Deus que vai fazer isso por ele, sendo que Deus já deu saúde, deu talento, deu vontade, deu profissionais capacitados para preparar, e ele que está sabotando o processo, muitas das vezes. Né? Então, o processo é o quê? O desafio vem e, diante do desafio, você avança. Porque os melhores aprendizados são aprendizados pelas experiências diante do desafio. Você concorda com isso, meu amigo Fábio? Eu concordo. São duas situações, né? Não tem como, nada substitui a experiência. Nada. Nada substitui a experiência. Então, assim, existem uma das coisas que assim, eu posso chegar através da sua experiência ou através das minhas próprias experiências. O que eu quero dizer com isso? Porque se você tem a Clube Fute, que proporciona ao atleta uma oportunidade, se você oportuniza o sonho desse atleta, você, através da sua experiência, você vai fazer esse ligamento, né? A minha experiência através do futebol sem maquiagem vai fazer o que com essas crianças, com essa família? Encurtar o tempo delas. Existem experiências que eu não preciso passar, principalmente as negativas, né? Então, se a gente está aqui falando aqui, ó, tem dois caminhos. Esse caminho é um caminho mais tortuoso, um caminho mais longo, né? Um caminho mais difícil, mas esse é o correto. Ou você pega um empresário e compra a sua entrada num time grande, ou seja, ele paga para você estar lá. É curto, mas tem prazo de validade. Ou seja, nós estamos apresentando as experiências. Então, assim, eu concordo plenamente com o que você falou. Experiências, ela pode ser vivida dos dois modos. Eu já participei em grupo de profissionais onde aconteceu isso. Onde o pai pagava para o menino, né, ele encurtou o caminho, só que acontece, há uma rejeição do elenco. Porque o pai acha que ele está fazendo bem para o filho. Não, meu filho vai ser jogador de futebol a qualquer preço. E não é assim, não é esse o caminho. Né? Existe o caminho que você vai conquistando, que você vai aprendendo, cada experiência é uma luta, é um conhecimento a mais que você tem. E aí eu vou só para fechar essa fala minha, que para mim é uma coisa que eu aprendi até recentemente. Se esses atletas que estão sendo formados hoje, tivessem um entendimento de tudo isso que eles estão passando hoje, vai ser útil para alguém daqui 20 anos, daqui a 30 anos, de tudo aquilo que ele passou, eles paravam para prestar atenção e valorizavam cada experiência da vida deles. Os ganhos ilegítimos no futebol. E aí você pergunta, professor, o que são ganhos ilegítimos? A gente vê garoto de 11, 12, 13 anos, já assinando contratos, já fazendo contratos com marca esportiva, com empresário. Então, esse garoto ele vai se sentir como? Um jogador de futebol. Se ele já tem tudo que um cara tá lá em cima já tem. Mas se eu não ensino para ele o processo, eu vejo esses jogadores nos níveis seguintes, eles não desenvolvendo as competências necessárias para poder avançar. E os desafios, ele vem, né? Essas experiências que você quer passar é para colocar esse cara no nível que você já conhece, que você já foi. Não é o nível que você escutou falar, mas é o nível que você já foi, ensinando o caminho das pedras para que eles acelerem e, com muito conhecimento, eles saibam aquilo que você não sabia e que gastou muito mais energia para chegar até lá. Não é verdade, Fábio? Perfeito. E também a experiência, né? Que eu vivi, que você viveu e que nós estamos passando para ele. Estamos falando assim, é aquilo que você está falando.
eu não estou falando para você de ouvir falar. Eu não estou vendendo peixe que me venderam. Não, eu estou te vendendo aquilo que eu vivenciei, né, em todas as áreas. Então, é aquilo que você falou. Eu tive a oportunidade de ir lá e ver, fazer. Eu sei também onde eu errei, né? É por isso que, muitas vezes a gente aprende com... na verdade, a gente aprende muito mais com as experiências negativas que a gente tem, porque é ali onde a gente evolui, né? E aí eu sei onde eu errei, tanto na minha carreira, na pós-carreira, e é isso que a gente está falando. Então, quando a gente vai falar com propriedade com um atleta que está iniciando a carreira, a gente fala assim, olha, esse caminho que você está indo aí, ele não é legal, ele não vai te ajudar, ele não vai contribuir para o seu desenvolvimento como atleta, né? Só que, às vezes, é aquilo que você falou. Meu, como que você vai falar isso para uma criança que hoje assinou um contrato, de repente já ganha ali o seu patrocínio de roupa, desculpa, mas é mimado, né? Pelos pais, pela família, pelo clube, né? E aí você quer falar assim, olha, cuidado, essa aí não é a realidade do futebol. Porque eu até estava pensando assim, a gente tem visto muitas pessoas querendo ajudar, né? De certa forma. E pessoas com conteúdo bacana também. Eu vi uma frase que assim, a gente não tem, como que é? A gente não tem concorrência, porque aquilo que você tem de conhecimento vai servir para alguém. Aquilo que eu tenho de conhecimento vai servir para alguém, para um público específico, né? Então, um exemplo, a gente não é concorrente, então quando eu vejo alguém também fazendo as mesmas coisas, não tem concorrência. Não existe concorrência nesse. Agora, sim, vai daquilo. Se você tem um produto ruim, cara, daqui a pouco o cara vai olhar e falar, não, eu conheço esse produto e conheço aquele produto, né? Mas, assim, o que eu quero dizer é que, assim, então a gente tem visto muita gente querendo ajudar, realmente, né? Mas, por exemplo, assim, ó, alguém já falou assim para um garoto ou para a família, você falou assim, tá, beleza. Aí você vê assim, alojamento, como que é? Não sei o quê, como é que é, né, que a gente faz, né? Pô, primeiro dia, como que é que sai? Aí a gente olha assim, alguém já fez assim, e se a torcida começar a gritar seu nome para o torcedor, pro treinador te tirar? E se o treinador não te colocar no jogo? E se a torcida quiser te bater depois do jogo? Nós vimos agora os torcedores do Altos do Piauí, acho que ou do Piauí lá, que até entraram em conflito. Então, assim, porque essa é a realidade do futebol. Eu tive uma situação na Ponte Preta, na época que eu jogava lá, que os torcedores fui no jogo, fui mal no jogo, e lá não tem pra onde correr, né? Você já sai de frente com a torcida. Cara, uns 2, 3 torcedores me enquadrou lá e queria me bater. Porque eu tomei um gol nas minhas costas, algumas coisas assim. Então, assim, aí eu tive... Olha só, na época que eu tive no São Paulo, eu era garoto, e eu sonhava em ser jogador de futebol. Eu lembro que a torcida abriu um portão lá, depois do jogo, de uma derrota pro Guarani, lembro isso muito claro na minha mente. Abriu um portão lá do social, do social lá do Morumbi, onde os jogadores pegavam o carro e saíam por ali. Eles entraram para bater no Juninho, no Zete, e aí invadiram um pouco lá do lado social, quebraram o vidro e tal. Eu falei, meu Deus do céu, isso aí quer ser jogador de futebol? Só que eu não tinha outra escolha, né? Então fui. Mas então, assim, são experiências reais, que muitas vezes não chega para a família e para a criança. Né? Eu passei muitas coisas, você deve ter passado também distante da sua família, no momento de querer ser atleta, que até hoje meu pai e minha mãe não sabem que eu passei dificuldade, não é verdade? E aí? Eu dei uma palestra uma vez num grande clube do Brasil, né, brasileiro, de Série A, e teve uma palestra antes de um treinador. E o treinador estava falando sobre modelo de treino. Aí tinha muitos pais, a palestra era para pais de atletas. E aí os pais tudo ali olhando, aquela coisa toda, tal, tinha mães também. Quando chegou na hora da minha palestra, eu perguntei, vocês entenderam alguma coisa que o treinador ensinou aí? Então por que vocês ficam gritando lá de fora? Não é melhor você dizer assim, ó, eu não sei ser treinador, mas eu sei ser pai. Então eu vou ser pai e deixo o treinador ser treinador. É verdade. No mundo ideal, seria bacana, né? E uma das coisas que eu falo também que eles não entendem, né, Ué, que aquele local onde o menino está se desenvolvendo, dentro do esporte, dentro do futebol, é como se fosse o trabalho da criança. É como se fosse o emprego, e tem que ser levado a sério, tem que ser respeitado, na verdade. Porque aquele ambiente é um ambiente do filho e não do pai. Mas muito pai
toma aquilo como se fosse dele. E aí até brinco, né, nas palestras também que eu faço, falo assim, pô, a gente não vê nenhum filho indo lá no emprego do pai e fala assim, pai, assina esse contrato, vai, assina rapidinho aí, vamos, assina ou não assina. A gente não vê o filho indo no emprego do pai. Então também tem que ser respeitado esse lado, né? Eu lembro que eu conheci um amigo meu, que é pastor, ele falou assim, ele tentou ser jogador, ele jogou junto com aquele menino, o nome dele é difícil, mas o apelido dele era Foquinha, do Cruzeiro, que ele levantava a bola e tinha muita qualidade, né? E na base, esse amigo meu falou assim que acabou o jogo, eles ganharam acho que de 6-0, ele tinha feito 4, né? Ele tinha feito 4. E aí ele chegou na arquibancada com o pai dele, ele tava, e chegou o Foquinha. Chegou chorando. Ele chegou chorando. Ele falou, que isso, meu? Tá chorando por quê? Você fez 4 gols e tal. Mas meu pai vai... A hora que meu pai vê que o time era um time fraco, ele queria que eu fizesse mais gols e tal, porque o pai dele era um pai que cobrava e não sei o que. O menino já tinha feito 4. Tava chorando porque sabia que o pai dele ia cobrar mais, né? E aí tem os outros casos que a gente sabe... Tem uns outros casos que a gente sabe, né, Wellington? Que quando o pai tá na arquibancada, ele pode estar em volta de muitos torcedores, mas o filho reconhece a voz do pai, né? O filho reconhece a voz do pai. Então, assim, a gente fala sobre tudo isso, né? Em relação à família, em relação aos pais, e aí a gente vem e fala com os atletas, né? O que é ser um atleta de verdade? Porque você falou uma coisa no início, que eu falo justamente isso também. Porque não adianta você fazer o clube fute, não adianta eu fazer o futebol sem maquiagem, não adianta outros fazer outros projetos, que é justamente para ajudar, para colaborar, né, com o sonho deles, se eles mesmos não levam a sério o sonho deles. Se mesmo eles não respeitam o sonho deles. Né? Porque a partir do momento que eu quero ser jogador de futebol, cara, a minha vida hoje ela passa a ser diferente daquele amigo meu que não tem o mesmo sonho que o meu. Então, o amigo meu hoje ele não dorme direito, ele não se alimenta direito, né? Ele vive a vida totalmente desregrada do que é ser um atleta, e a partir de hoje eu sou um atleta. Então, se você não busca isso, eu falo muito para eles assim, vocês querem ser jogador de futebol, vocês têm que estudar para ser jogador de futebol. Não é simplesmente assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E eu vou chegar a ser jogador. É aquilo que você falou. O cara espera uma oportunidade, ele sai do sofá e vai para uma avaliação. Não é verdade? E aí chora porque não foi aprovado.